Essas duas mulheres têm carreiras, laços comunitários e reputação de ajudar. Agora, Tara Johnson, diretora da Casa da Esperança na Flórida, e Christina Taylor, sócia de uma seguradora em Lakeland, enfrentam acusações criminais por supostamente enviarem imagens sexualmente explícitas de um homem à nova namorada dele. É uma história com alegações de ciúmes, vingança e as maneiras chocantes como vidas privadas podem ser expostas e arruinadas na era digital. Acompanhamos o caso por lei e crime. Sou Chris Stewart. Tudo começou em um grupo de conversa motivado por vingança e terminou com duas mulheres algemadas. Segundo delegados, Christina Taylor, sócia de seguros em Lakeland, Flórida, e sua amiga Tara Johnson, diretora de organização não governamental em Bartow, cruzaram um limite inaceitável, supostamente enviando fotos explícitas do ex-namorado de Taylor para a nova namorada dele. As autoridades consideram isso um claro caso de assédio sexual cibernético. Agora, a mulher que antes era celebrada por ajudar jovens mães a recomeçarem está enfrentando acusações graves contra ela mesma e um escândalo que abalou um dos marcos mais queridos de Bartow. A história de Tara Johnson e Christina Taylor começa em Lakeland, Flórida. Duas amigas de 36 anos levavam vidas aparentemente comuns. Taylor era sócia em uma corretora de seguros. O tipo de trabalho que envolve fotos profissionais e posts de sucesso no LinkedIn. Johnson foi diretora executiva da Casa da Esperança, em Bartow, uma organização sem fins lucrativos. É uma casa para mães solteiras e gestantes. E não é uma casa qualquer. Esta é famosa. É a verdadeira casa azul e amarela do filme Meu Primeiro Amor, de 1991. A Casa da Esperança tinha como missão oferecer um lar seguro para jovens mães recomeçarem, história de segunda chance, com o charme de uma pequena cidade. Mas, segundo delegados, por trás da imagem comovente, algo mais sombrio ocorria. De acordo com o departamento do xerife do condado de Polk, tudo isso começou em 16 de outubro de 2025, quando as autoridades receberam uma ligação sobre um possível caso de assédio sexual cibernético. Eles dizem que um homem se apresentou, alegando que fotos e vídeos privados sexualmente explícitos dele haviam sido compartilhados sem sua permissão. Os policiais dizem que a investigação levou diretamente à sua ex-namorada, Christina Taylor. Segundo os detetives, Taylor compartilhou as imagens privadas com sua mãe ou amiga, Tara Johnson. É aqui que tudo muda inesperadamente. Quando Johnson descobriu que o homem tinha uma nova namorada, ela supostamente decidiu entrar em contato. Não para avisá-la para não seguir em frente, mas para mandar uma mensagem diretamente para o Mulher no Facebook. O delegado diz que Johnson afirmou que tinha, abre aspas, preocupações sobre o caráter da vítima. Mas na mesma conversa, ela supostamente enviou para a nova namorada fotos sexualmente explícitas e um vídeo mostrando o homem e Taylor juntos. Em 27 de outubro, os investigadores já tinham provas para prender as duas mulheres, Elas foram detidas e registradas no Centro de Processamento do Xerife do Condado de Polk, acusadas de assédio sexual cibernético, delito de primeiro grau na Flórida. O xerife Grady Judd descreveu o ato como cruel, motivado pela emoção, segundo os delegados. Compartilhar imagens íntimas, sem permissão, pode prejudicar a reputação da vítima, afirmou Judd. Abre aspas. E a motivação para fazer algo assim com alguém geralmente é por rancor, raiva ou ciúmes. Isso não serve para nenhum outro propósito além de humilhar ou intimidar. Poucos dias depois, a Casa da Esperança confirmou a renúncia de Johnson e comentou o escândalo, tentando tranquilizar a comunidade sobre a continuidade da missão. Eles escrevem, abre aspas, queremos compartilhar uma atualização importante sobre a liderança da Casa da Esperança. Após anos de serviço excepcional, nossa diretora executiva, Tara Johnson, decidiu se afastar para focar em questões pessoais. Agradecemos de coração por suas contribuições inestimáveis à nossa missão de apoiar e capacitar mães de primeira viagem e seus bebês. Juntos, seguiremos em frente, dedicados a servir cada mãe, cada bebê, todos os dias. Obrigado pelo apoio e orações pela Casa Esperança.
Agora vamos recuar um pouco. Antes da Casa Esperança virar notícia pelos motivos errados, vejamos o que ela queria ser. Se você cresceu no início dos anos 90, deve lembrar de Meu Primeiro Amor, filme de amadurecimento com Macaulay Culkin, Anna Chlumsky e Dan Aykroyd. A icônica Casa Azul e Amarela, cenário de várias cenas do filme, está em Bartow, Flórida. De acordo com a Fox Trees Tampa Bay, em 2022, uma organização sem fins lucrativos local chamada Hope House comprou a casa. O plano era transformar o antigo cenário da casa funerária do filme em maternidade para mães solteiras. Programa residencial de 12 meses para 6 futuras mães morarem, aprenderem e se prepararem para o pós-parto. As suítes foram renovadas com berçários, banheiros novos e acessibilidade, incluindo um térreo para mães com mobilidade reduzida. A diretora Tara Johnson era o rosto disso tudo. Ela disse à Fox 13 no ano passado: "Nós sabíamos que esta era a casa de meu primeiro amor quando a compramos. E, claro, nós amamos o filme e a história que a casa carrega. A mesma mulher que ajudou a dar vida à Casa Esperança, que se tornou seu rosto público e âncora moral, agora está enfrentando uma acusação criminal. Para comentar o caso, está aqui o advogado e defensor das vítimas, Daniel Zalkovitz. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. É impressionante que pessoas façam e compartilhem essas fotos explícitas quando claramente não deveriam. Quando você vê um caso como esse, qual é a primeira coisa que chama sua atenção?" Bem, a primeira coisa que me chama a atenção é que eu aplaudo a polícia por estar disposta a te agir nesse caso. Muitas vezes, vítimas procuram a polícia, relatam o ocorrido e não recebem solução ou ajuda. Então, eu realmente aplaudo o departamento de polícia por estar disposto a seguir em frente e tomar as medidas necessárias para garantir que a justiça seja feita para essa pessoa. Eu acho que também, quando olho para isso, de certa forma, você tem essa mulher que possui essas fotos explícitas desse homem. Eventualmente, isso chega a um grupo de conversa. Então, alguém decide: vou falar com a nova namorada desse cara e mandar essas imagens. E por mais que essa tomada de decisão seja inacreditável, se tudo isso for verdade, também parece impressionante como algo pode rapidamente ser divulgado e colocado na internet. O que esse caso revela sobre a velocidade com que essas imagens podem ser usadas como arma, como vemos aqui. O objetivo dessa lei da Flórida, pela qual estão sendo acusados, é porque entendem a permanência da internet. Como alguém pode ser rapidamente prejudicado ao ter imagens íntimas divulgadas. Em Nova York, vemos isso como violência doméstica, pois reconhecemos o dano. A nova lei federal também está sob a Lei de Proteção das Mulheres, porque esse é um tipo de abuso e violência que ocorre frequentemente. Mesmo assim, eles ainda são acusados. Seria fácil pensar que é só uma contravenção, com pena de até 1 ano de prisão ou multa de $1.000. Quando vê contravenção, acha que não é tão grave. Por que isso não é um crime grave? Muitos defensores dos direitos das vítimas pressionam para que esses casos sejam tratados como crimes graves e as acusações sejam mais severas. Devido a conflitos com a primeira emenda e forte resistência na aprovação dessas leis, a maioria dos estados classificou esses casos como contravenções. Porque eu também acho, quero dizer, como todos nós sabemos, que é aquilo que nossos pais vêm nos dizendo desde que, você sabe, a internet começou a se tornar algo comum. E o Facebook é só quando uma imagem está na internet, você não sabe para onde ela vai e pode nunca conseguir apagá-la. Como alguém que defende as vítimas, quero dizer, que tipo de dano um caso como esse pode causar a uma vítima? Esses casos causam danos permanentes às vítimas. Infelizmente, a maioria dos nossos clientes tem transtorno de estresse pós-traumático. Eles foram diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada. Existe um conceito de que, uma vez que a imagem é colocada na internet, ela permanece lá para sempre. Então, nossos clientes diariamente enfrentam o medo de que essa imagem volte a aparecer repetidas vezes. Infelizmente, este caso é bem similar. A maneira como as vítimas descobrem que suas imagens foram compartilhadas é porque uma terceira pessoa entra em contato e realmente diz: "Eu tenho suas imagens íntimas." Frequentemente, há ameaças de compartilhar isso com o empregador, família ou amigos.
Existe um medo constante de que, mesmo sendo algo virtual, alguém possa reconhecê-las por essa imagem, e então vão abordá-las em um bar ou no local de trabalho delas. Então existe esse medo constante, repetidas vezes, de que você será prejudicado porque alguém decidiu violar seus direitos de privacidade. Temos uma mulher chamada Christina Taylor. Então, ela namora a vítima dessa história, eles terminam. Ela tem as fotos explícitas. Ela compartilha essa foto em um grupo de conversa com uma mulher chamada Tara Johnson. E a Johnson é quem, ao que parece, realmente coloca as duas em risco legalmente aqui, só porque ela sai desse grupo de conversa para falar sobre isso. Mas como a lei vê o que a Johnson fez, entrando em contato com alguém que ela não conhece e compartilhando essa imagem? Como a lei vê o que ela fez em comparação com Christina Taylor, que diz: você sabe que está compartilhando com uma amiga e que é ela mesma no vídeo? Na verdade, é um padrão de fatos interessante neste caso. Você está certo ao dizer que, aparentemente, a ex-namorada compartilhou esses vídeos ou imagens sexualmente explícitos com a amiga dela. Ironicamente, ao ler o instrumento de acusação, parece que a ex-namorada também aparecia nesses vídeos. Então ela compartilha com a amiga. A amiga então afirma que tinha preocupações em relação ao ex-namorado. Se ela ainda acreditava ou não que eles estavam em um relacionamento, eu não sei. Ela então procurou a nova namorada no Facebook e começou a enviar essas imagens ou vídeos para a nova namorada por mensagem. É interessante, pois ambas foram acusadas nesse caso, o que é incomum, a ex-namorada e a amiga. E parte do motivo é que, de acordo com a lei, não há dúvida de que houve assédio sexual cibernético nesse caso. Pela lei, isso ocorre ao compartilhar imagem íntima de alguém que tinha direito à privacidade e não esperava sua divulgação. No entanto, isso se torna um crime quando você compartilha essa imagem com intenção maliciosa, com o objetivo de realmente prejudicar a pessoa que estava nua naquela imagem. E eu não sei. Acho que nesse caso há muita coisa que ainda não vimos. Acho que os promotores vão ter dificuldade em dizer que a ex-namorada compartilhou essa imagem com a amiga com a intenção de causar dano ao namorado. E então eu suponho que a outra ré, a senhorita Johnson, vai argumentar que não. Só tentei ajudar a nova namorada a ver quem é o namorado dela. Acho que ainda vão surgir mais evidências. Acredito que as mensagens em que essas imagens foram compartilhadas são bem mais cruéis do que a senhorita Johnson quer aparentar. E eu acho que, para as vítimas, nesse caso, se isso fosse a julgamento, qual a probabilidade de esse vídeo ter que ser exibido para um júri? Durante a prática, evitamos mostrar isso ao júri. Explicamos tudo a eles e buscamos o consentimento do réu. E nós já perguntamos aos jurados sobre isso depois. E eles nos disseram: olha, nós somos adultos. Nós imaginamos que o que está nesse vídeo é o que vocês estão nos dizendo que vai estar nesse vídeo. Então, na verdade, não queremos ver. Na minha opinião, é um erro um advogado de defesa forçar a exibição desse vídeo. Assim, eles perceberão como isso é realmente íntimo e privado. Na maioria das vezes, o promotor tentará fazer o réu admitir que é um vídeo íntimo e focará apenas na intenção. Os advogados de defesa criminal, infelizmente, vão tentar envergonhar as vítimas para que elas mostrem seus vídeos íntimos a um júri de seus pares. Existe a chance disso precisar ser mostrado, mas, na minha opinião, isso sempre é um erro e não deveria ocorrer. Eu também acho que E nós não sabemos quem é essa vítima. Sabe, você quer proteger a privacidade dela. Eles não pediram, sabe, para serem envolvidos nisso. Em nenhum desses casos, nenhuma das vítimas está pedindo para ser envolvida nisso. De repente, sua vida pessoal, relacionamentos e conversas sobre você serão discutidos no tribunal, mesmo que esse vídeo não seja exibido. Que impacto esses casos de pornografia, de vingança, têm nas vítimas que você representa? Sim, é uma invasão contínua da privacidade e realmente causa danos no futuro. Primeiro vem as imagens, depois tudo o que você precisa enfrentar e ter que reviver repetidamente o fato de alguém violar sua privacidade assim. Vou dizer que nesse caso, a vítima é, de certa forma, uma terceira parte. Há muitas situações em que os clientes se sentem justificados em contar sua história para um júri, contar sua história para um juiz e deixar que um juiz decida a seu favor, reconhecendo que realmente foram prejudicados, porque muitos passam por essa mentalidade de culpabilização da vítima, onde as pessoas dizem: você que fez esses vídeos para começo de conversa. Portanto, não se deve esperar uma expectativa razoável de privacidade.
Como os júris costumam reagir a isso? Acredito que ninguém num júri gostaria que uma imagem sua assim fosse compartilhada na internet. Mas eu também consigo imaginar, e provavelmente pessoas mais velhas podem olhar para isso e pensar: por que você está gravando esse vídeo em primeiro lugar? Sim, então tivemos um caso em uma jurisdição muito conservadora nos Estados Unidos, onde era uma jovem mulher e um abusador muito mais velho que conseguiu as imagens dela pela internet. Percebemos que, não importando a opinião do júri, houve algum erro. Então, eles ainda decidiram contra o réu por invasão de privacidade. A diferença é que eles não concederam uma indenização tão alta. Este é um caso civil, não criminal. Quando não exibimos as imagens, a indenização é bem maior. Então, eu acho que o júri entende fundamentalmente que algo errado aconteceu e que isso é uma violação da lei. A questão é, quanto em casos civis eles estão dispostos a pagar de indenização ao réu para o autor pelo ocorrido. Criminal é diferente. Para mim, a lei é clara. Você está olhando para o estatuto. Se acreditarem que essas pessoas compartilharam as imagens com intenção de prejudicar quem aparece nelas, devem considerá-las culpadas. Certo, porque há mensagens de texto entre os dois que mostram muito mais do que apenas: Ei, eu só estava tentando ajudar. Parece que essa defesa estaria encerrada. Como funciona a parte civil? Fico feliz que mencionou. Temos o caso criminal, que é mais direto. Mas e a parte civil? Como acontece? Como isso funciona nos processos civis? Então, o processo civil normalmente espelha o processo criminal. Existe uma estratégia sobre esperar ou não o término do processo criminal para então processar, ou você pode processar ao mesmo tempo. Muitas vezes você não vai entrar com um processo exatamente ao mesmo tempo em que o processo criminal está em andamento. Você não quer dar à defesa motivos para desacreditar seu cliente, nem permitir que digam que as acusações criminais visam apenas ganhar mais dinheiro no processo civil. Agora, o Estatuto Criminal da Flórida é idêntico ao Estatuto Civil. Então, dentro desse estatuto, eles realmente têm recursos civis. Frequentemente, a melhor opção é entrar com ação judicial sob o novo Estatuto Federal, o 15 United States Code 6851. O motivo é que, ao contrário dos estatutos criminal e civil, que exigem provar a intenção de causar dano, pelo Estatuto Federal basta mostrar que a pessoa compartilhou suas imagens sem seu consentimento. Após isso, há uma cláusula rigorosa de danos liquidados. O governo federal determina que, se suas imagens íntimas forem compartilhadas sem consentimento, você deve receber pelo menos $150 mil. $150 mil é um bom valor para receber nesse tipo de caso. Com certeza é. Como quando se trata da quantia de dinheiro que você poderia receber, porque eu também fico pensando no que poderia acontecer. Vai que esse vídeo um dia aparece na internet e viraliza por algum motivo. Isso acaba impactando sua vida de forma inesperada anos depois. Como você pode medir o dano que isso causa só por estar disponível? Não sabemos onde está, ou pode surgir, nem o impacto disso sobre um réu anos depois. Sim, então você quantifica isso primeiro pelo depoimento do autor da ação ou da pessoa que é a vítima em um desses casos. Você também terá especialistas como testemunhas, incluindo alguém que explicará a psicologia das vítimas de assédio cibernético sexual. Você também terá um perito que vai falar sobre como isso pode impactar os danos em relação à carreira e à reputação da pessoa. Vou dar um exemplo. Em um caso, a vítima era estudante de medicina. Devido às imagens divulgadas, ela queria ser cirurgiã cardíaca, mas não conseguiu por ter sido muito traumatizante. Então ela foi para a psicologia. Por causa dessa mudança de carreira, ela teve uma perda econômica significativa e tivemos um perito testemunhando sobre isso, e ela conseguiu receber do réu a diferença salarial. O médico que a atendeu normalmente também virá testemunhar. O problema é que, infelizmente, em muitos casos, os réus não têm o tipo de dinheiro que compensaria totalmente a vítima em um caso como esse. Como você consegue esse dinheiro? Mesmo que sejam $150 mil, não sei a situação financeira. Uma trabalha com seguros. A outra, sem relação prévia com a vítima, era diretora de uma organização não governamental. Não sei quanto dinheiro ela tem, mas se ele receber mais dinheiro do que ela pode pagar, como funciona? Isso vale por muitos anos. Em Nova York, por 20 anos com penhora do salário,
todo mês você vai lembrar o que fizeram com você e receber dinheiro deles assim. A boa notícia é que existem casos de falência por aí que falam sobre dívidas como essa que são não exoneráveis. Um réu em um caso como esse não pode simplesmente dizer: ok, vou ignorar o que fiz, declarar falência e nunca dever nada à vítima. Na verdade, é o oposto. Não dá para eliminar essa dívida com falência. Enquanto essas imagens compartilhadas prejudicam duradouramente a autora, também haverá impacto duradouro sobre o réu, sabendo que ele terá que pagar pelo que fez essencialmente pelo resto da vida dele também. Sobre o caso criminal, sei qual é a acusação deles. A pena máxima que eles podem receber é de 1 ano de prisão e uma multa de $1.000. Qual a chance disso? É contravenção? Se eles não tiverem antecedentes criminais ou registros graves, qual a chance de serem presos pelo que supostamente fizeram? Infelizmente, acho que é muito, muito improvável que isso aconteça. Eu suponho que, nesse caso, eles vão tentar fazer um acordo para não pegar tempo de prisão. Alguma liberdade condicional, o que descobrimos que já aconteceu na Flórida no passado com alguns dos nossos clientes. Sabe, existe uma certa justiça nisso, que, embora eles talvez não estejam enfrentando tempo de prisão, agora existem matérias de jornal. Hoje, nós dois estamos aqui discutindo o que esses dois fizeram com a vítima. Assim, o nome deles será para sempre sinônimo desse tipo de assédio sexual online. Então, embora talvez não haja justiça com prisão, certamente há justiça pelo fato de eles terem sido presos pelo que fizeram neste caso. Nesses casos de pornografia de vingança, é difícil compreender o tamanho do dano que isso pode causar, como você disse, seja com o cirurgião cardíaco em uma situação de trauma ou algo assim. Se eles quisessem se candidatar a um cargo público um dia e esse vídeo viesse à tona, então, sabe, isso poderia ser realmente prejudicial para a carreira deles. É sempre interessante discutir esses casos. Caso perturbador da Flórida. Daniel Zalkovitz, advogado e defensor das vítimas, obrigado por conversar conosco. Obrigado, Chris, por nos receber hoje. Autoridades informam que Christina Taylor e Tara Johnson foram presas na cadeia do condado de Polk por assédio sexual cibernético. Ambas foram posteriormente liberadas mediante pagamento de uma fiança de $1.000. Se condenadas, a pena pode ser até 1 ano de prisão, 1 ano de condicional ou multa de $1.000. Isso encerra o caso pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.